Olá, gente, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez para fazer uma reflexão e, na verdade, uma constatação, né? Que eu queria falar hoje sobre a importância de a gente categorizar as pessoas com quem a gente se relaciona. Hoje aconteceu um evento aqui na minha família, né? Família próxima, e, e eu tive esse insight de falar exatamente sobre essa necessidade que a gente tem de categorizar as pessoas com quem a gente se relaciona. Eu acho que isso é uma coisa muito importante porque a minha vida inteira sempre foi uma pessoa muito aberta, né? Então, por exemplo, para mim todas as pessoas são muito boas. Todas as pessoas são, eu via pelo menos as pessoas como eu mesmo, né? A gente tem esse costume, né, de balizar as pessoas pelo nosso modo de enxergar a vida, né? E eu tive refletindo sobre isso e a conclusão que eu cheguei, que eu acho que foi um grande insight, é que a diferença de quando você é muito jovem ou jovem ainda, né, e não tenha passado por alguns dissabores da vida, para a idade adulta, que é quando você já experimentou muito mais relações sociais, muito mais relações pessoais, é que você acaba percebendo que as pessoas no geral são boas, mas existem os desvios, né? Então tem gente que é boa, mas ela tem uma dificuldade em uma determinada área, né? Psicossocial, social, emocional e tal, e isso faz ela ter comportamentos. E é engraçado que ultimamente eu tenho encontrado várias pessoas que, segundo a minha visão, elas na verdade tentam se defender emocionalmente, né, de situações. E elas acabam tendo comportamentos que às vezes acabam ferindo as pessoas com quem elas se relacionam. E refletindo exatamente sobre isso, eu fiquei pensando nessa coisa que talvez sirva para os mais jovens, né, já que eu já estou com quase 50 anos, eu olho para trás e vejo a necessidade de a gente categorizar as pessoas segundo algumas balizas emocionais, psicossociais que a gente tem. Isso, na verdade, é uma coisa que é mais comum quando você já vai ficando mais velho, né? Porque na maioria das vezes, quando você não presta atenção nesse tipo de coisa, na maioria das vezes você vai acabar tendo problema de relacionamento com as pessoas, né? Então, às vezes você tem amigos, você tem parentes, você tem, né, familiares, né, próximos, que eles têm um jeito de viver, um jeito de reagir a certas coisas e, e na maioria das vezes, se você atingir esse ponto frágil, vamos dizer assim, sem querer às vezes, você com certeza vai ter umas reações, vai receber umas reações por isso. E aí você vai percebendo que a melhor coisa a fazer nesses casos é você ser um pouco mais cauteloso nas relações, né? Nas amizades, nas pessoas com quem você convive, as coisas que você solta às vezes inocentemente numa conversa e que no final das contas pode ser até usado contra você. Ou seja, viver em sociedade atualmente, acho que sempre foi assim, mas pelo menos eu estou dizendo atualmente porque eu estou falando da minha experiência de vida. Então, acabo percebendo que está cada vez mais complicado, porque às vezes uma palavra dita errada ou ah, uma palavra mesmo dita enganosamente pode te colocar em sérios dissabores, vamos chamar assim, né? Então, só que para você categorizar uma pessoa, você minimamente precisa ter umas balizas, né? Ou seja, você precisa minimamente saber quem você é. E aí,
é importante ter reflexões sobre qual que é o teu estado de normalidade, qual que é o teu estado de tranquilidade, né? Por exemplo, beleza, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado, eu gosto disso ou daquilo, nessa situação eu me comporto assim, ou seja, você ter uns parâmetros mínimos seus, né? Para você ter uma noção dessa coerência do que é viver em sociedade, como que é que você vai, como que você se comportaria em determinada situação, né? Isso vai te ajudar demais a você criar essas balizas e porque de fato mesmo, né, o mundo vai ser sempre um retrato da sua percepção. Então, por exemplo, o mundo é do jeito que é, isso ninguém pode mudar, mas você sempre vai, em função da sua sensibilidade, da sua educação, da sua formação, você vai perceber atitudes, gestos, reações. Ou seja, na verdade, a gente é que deve saber exatamente como a gente é, para a partir disso a gente conseguir definir, vamos dizer assim, quem que é o outro, né, em relação a nós. E isso é muito importante, porque a partir disso, categorizar uma pessoa vai te ajudar demais a ser mais cauteloso em relação àquela pessoa e, obviamente, evitar que você entre em atritos ou perca energia demais com aquela pessoa, né? Outro dia eu estava lendo uma frase muito bacana, né, de um indiano que dizia o seguinte, que para você ajudar uma pessoa, né, você deve ajudar, mas sem se prejudicar, porque se você se prejudicar, daqui a pouco você não vai ser ninguém. De tanto ajudar as pessoas, cada vez que você ajuda alguém, você se prejudica, né? Você oferece mais do que pode, e aí no final das contas você acaba com isso ficando muito fraco, né? Muito pobre, muito, enfim, nervoso. E aí quando você estiver nessa situação de não ter mais o que oferecer, obviamente você não vai conseguir ajudar mais ninguém, entende? Então é muito importante que a gente categorize as pessoas. Saiba categorizar, né? Isso na verdade vai nos preservar de muitos desgastes emocionais, né? Ontem eu estava tomando banho, daí durante meu banho eu tive um insight que foi o seguinte, né? Quando a gente olha para o nosso corpo, a gente vê o passado, né? Ou seja, a gente é hoje produto daquilo que a gente veio construindo, né? E aí, um pensamento contrário que veio é, quando eu imagino alguma coisa que eu quero fazer, eu estou olhando o futuro. Então, uma coisa muito curiosa é a gente saber onde a gente está nessa linha do tempo, né? Porque é muito importante que a gente saiba quem a gente é para saber onde a gente pode chegar. E aí, mas o que isso tem a ver com categorizar as pessoas? Tem a ver com respeitar a si mesmo. Você precisa se respeitar porque você já está, né, naquela situação, naquela vida. Você já está naquele momento da sua vida. Então é necessário que você se respeite muito, né? Porque você é uma coisa real, uma coisa que de um jeito ou de outro acabou chegando nesse momento da história, vamos dizer assim, né? E imaginar onde a gente quer chegar significa também desenhar um futuro para a gente, né? Predispor um futuro, ou seja, a gente ir em direção a alguma coisa. E nesse sentido, quando você ama o próximo como a ti mesmo, ou seja, significa que você deve cuidar de você também. Então é muito importante que você, no tempo presente,
respeite a si mesmo para que você possa continuar ajudando os outros. E quando você, segundo o seu ponto de vista, categoriza uma pessoa, por exemplo, aquela pessoa muito nervosa, aquela pessoa muito irritada, aquela pessoa muito caridosa, aquela pessoa é muito calma, aquela pessoa, enfim, quando você vai categorizando isso, vai criar muito mais fácil para você um panorama de como atingir as suas metas. E se no caso as suas metas for trabalhar pelo próximo, trabalhar pelo mundo, isso vai te ajudar muito nessa caminhada. Então, eu espero que esse raciocínio te sirva para alguma coisa e que nós tenhamos uma boa semana. Até!